Nós sabemos que o grande trabalho, o grande, a grande revolução que foi feita pelo Rebbe no mundo inteiro, a revolução judaica, foi feita através os emissários que ele mandou para todos os cantos do mundo, chamados de Shluchim. Shluchim, que são jovens, recém-casados, desde o começo dos anos 50, e assim, cada ano fui enviando mais e mais e mais. Hoje nós temos por volta de 5.000 emissários no mundo inteiro. Como se diz que hoje, onde tem Coca-Cola, tem Chabad, não é? Antigamente não era assim, porque se diz que a União Soviética, na ex-União Soviética não tinha Coca-Cola, mas já tinha Chabad. Em alguns lugares, enfim. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que a grande revolução foi feita através do Shluchim. Isso foi a grande... Então, nós temos um convidado especial chamado Rabino Beutner. Rabino Beutner, ele é um emissário, um brasileiro, que ele hoje é um emissário no Rio de Janeiro, e nós vamos pedir para ele contar um pouco a sua história. Ele, na verdade, não veio de uma família Rabat, não veio de uma família tradicional, vamos dizer assim, que veio de um filho de um rabino e não sei o que, etc. Ou seja, para mostrar que, na verdade, o Rebbe mandou não só pessoas para Shlichut, para fazer essa missão sagrada. O Rebbe acreditou em cada um de nós, não só em pessoas que vieram de famílias importantes, famílias de rabinos, famílias da Rússia, não sei o que, da Europa, etc., que tem não sei o que. Cada um, o Rebbe acreditava, pegavam cada um que tinha vontade, tinha disposição, então o Rebbe pegava e preparava ele e mandava ele. Então nós vamos pedir hoje para o Rabino Beutner para contar um pouco a sua história e, obviamente, a palavra, vamos passar a palavra para ele também falar o que ele quiser, e vamos pedir a ele a liberar o seu microfone. Sim, acho que já está liberado. É isso? Estamos te ouvindo. Muito bem. Em primeiro lugar, Shavua Tov, Gute Woche, boa semana. Como o Rabino Benilov já introduziu um pouquinho, não sei se esse deveria ser o assunto principal, mas, enfim, vamos dar uma ideia, pelo menos, de como o Rebbe chegou e chega a cada um de nós, e como cada um de nós tem que ser um emissário do Rebbe. Aliás, num certo sentido, quem tiver menos barba, menos chapéu e menos cara de religioso é um shaliach melhor. Com certeza. Porque essa pessoa, quando chega para os seus amigos e conhecidos e fala, vamos fazer uma mitzvah, provavelmente vai ter uma influência maior do que os, enfim, não vou entrar em maiores detalhes, que às vezes chegam até a assustar as pessoas num primeiro momento, talvez no segundo não, mas num primeiro momento. Vejam bem, só para dar um pouquinho de background, meus pais foram sobreviventes do Holocausto. Meu pai veio da Oberschlesia, Polônia, que já foi Prússia em outras épocas. Minha mãe veio de Chrzanów, que fica na Galícia, para quem conhece os poloneses, enfim. Minha mãe, na Europa, estudou numa escola conhecida como Beit Yaakov, uma escola extremamente religiosa. Ela conheceu Sarah Schneeder, que foi a fundadora do Beit Yaakov, que foi uma mulher que, nos idos de 1920, fez uma revolução ao criar escolas religiosas para mulheres, numa época em que as mulheres talvez não tivessem voz. E minha mãe, Alea Shalom, teve o zhut de estudar nessa escola. E eles vieram, conseguiram sobreviver ao Holocausto. Meu pai conseguiu fugir do trem
que ia levá-lo para Auschwitz, uma longa história, não sei se aqui é o melhor local para entrar no assunto. A questão é que meu pai, Baruch Hashem, conseguiu fugir para a Rússia, da Rússia eles conseguiram depois fugir para Astrakhan, de Astrakhan eles foram para Teherã, no Irã, depois ele foi para Israel, e minha mãe, Shalom, meu pai também, minha mãe conseguiu, ela ficou durante os anos da guerra num campo de trabalhos forçados na Tchecoslováquia, milagrosamente ela conseguiu salvar, eles se encontraram eventualmente em Israel, e depois vieram para o Brasil. Quando eles vieram para o Brasil, em especial, eles vieram para São Paulo. São Paulo era um deserto de judaísmo. Em que sentido? Comparado com aquilo que, eventualmente, eles vivenciaram na Europa, o Brasil realmente estava muito longe daquilo que eles próprios tinham visto, independente do grau de religiosidade de cada um. Só para dar uma ideia, meu pai, quando era pequeno, ele lembra da primeira vez que chegou matzá feita à máquina na sua cidade. Isso é idos de 1920, 30, alguma coisa assim. Matzá feita à mão, naquela época, era uma coisa totalmente nova. Nunca tinha se ouvido falar de matzá feita à máquina. Matzá sempre foi feita à mão e ninguém nunca tinha visto matzá quadrada na sua vida. Pra vocês terem uma ideia. Para quem já viu aqueles biscoitos chiques que vêm em folha, em uma latinha de metal de folha de Flandres, já viram aqueles biscoitinhos, não? Aquela caixinha toda bonitinha, toda enfeitadinha. Meu pai me contava, Shalom, que quando chegaram as primeiras matzot de máquina na cidade dele, era uma caixa de metal linda, toda enfeitada de Flandres, redondinha. Todas as matzot iguais, redondas, feita à máquina, mas redondas. Por que redondas? Porque antes da Segunda Guerra Mundial, ninguém aceitaria uma matzá quadrada. Nunca tinham visto isso. Não existia. Depois da Segunda Guerra Mundial, ninguém mais sabia o que era matzá redonda. Só para ter uma ideia, mais ou menos, do background deles. Muito bem. Eu nasci em São Paulo, na Vila Mariana, para quem conhece a Vila Mariana, na rua Rio Grande, o hospital não era lá, mas, enfim, eu não me lembro qual era o hospital. E eu fui criado, enfim, passei por escolas judaicas, como todo mundo, enfim, Talmud Torá em São Paulo. E depois do Bar Mitzvah, meus pais, para ser mais específico, minha mãe, que tinha lembranças ainda de outras épocas na Europa, viu que eu não estava muito feliz na escola, por vários motivos, e o rabino da Yeshiva de Petrópolis, o Rav Benjamini, estava fazendo uma campanha para os alunos, para trazer alunos para a Yeshiva. E, na ocasião, a gente sentou para conversar, mãe, o Rav Benjamini e eu, para falar sobre a ideia de eu ir para a Yeshiva, e, eventualmente, eu acabei indo para a Yeshiva de Petrópolis. Como vocês sabem, devem conhecer, vários rapazes foram para a Yeshiva, e eu estava numa turma bastante grande, onde a grandíssima maioria dos rapazes não vinham de lares tradicionais ou religiosos, não era o meu caso, eu tinha pelo menos alguma coisa de Yiddishkeit em casa, Baruch Hashem não era pouco, a gente tinha Shabbat, enfim, tinha várias coisas, mas a maioria dos meus companheiros na Yeshiva não tinha esse privilégio, vamos chamar assim, e era uma turma bastante curiosa, pessoas de vários lugares diferentes do Brasil, Belém, do Sul, de São Paulo, do Rio, enfim. E o que havia de comum entre nós é que, à medida que a gente estudava mais na Yeshiva, que à medida que a gente estudava mais Torá, à medida que a gente foi conhecendo mais Hassidut, mais os ensinamentos mais profundos da Torá,
a gente viu que Torá não era aquilo que passaram para a gente na escola, não era aquilo que passaram para a gente na aula de Bar Mitzvah, aquela coisa chata que tinha que repetir, falar, senão vai ser uma vergonha no dia do seu Bar Mitzvah, você não souber de cor, tudo, enfim. A gente começou a ter gosto pela Torá. E à medida que o tempo ia passando, como qualquer rapaz jovem, idealista, a gente estava entusiasmado com tudo aquilo que a gente estudava, e tudo que a gente estudava a gente trazia para casa. E à medida que a gente ia trazendo para casa, os pais iam ficando cada vez mais preocupados. Eles estão ficando muito religiosos, esses rapazes estão ficando um pouco exagerados, agora tem que separar a carne de leite. Não, no meu caso, lá em casa as coisas eram separadas, mas, enfim, em outros lugares as coisas começaram a ficar um pouquinho complicadas. Enfim, muitos pais estavam ficando um pouco preocupados. O que vai ser do meu filho? Se ele ficar muito religioso, ele vai ficar rezando o dia inteiro, ou vai ficar só estudando o dia inteiro, e aí o que vai ser do futuro dele? Bom, resumindo a história, muitos pais decidiram, depois de alguns anos, tirar os seus filhos da Yeshiva, porque eles achavam que isso podia comprometer o futuro deles. Eu diria que isso foi uma decisão muito sábia. E eu vou explicar por quê. Quando você diz para um jovem não, o que ele responde? E o fato dos pais estarem tão preocupados em tirar os rapazes da Yeshiva fez com que os rapazes tivessem mais vontade de ficar na Yeshiva. E, na minha época, começou uma onda que eu não sei se eu aconselharia hoje os jovens, mas na minha época isso funcionava muito bem. Os rapazes começavam a fugir de casa para ir para a Yeshiva. Oi, velho. Mas isso foi uma onda que começou aos poucos. Os pais falavam, não, você tem que ficar aqui, você não pode. E os rapazes iam, enfim. E teve uma série de casos, não vou entrar em todos eles, mas só para dar um exemplo, houve um caso onde o rapaz fugiu de casa e foi para a Yeshiva. E o pai, ato contínuo, foi atrás dele. Mas não foi atrás dele sozinho. Ele foi primeiro para a cidade de Petrópolis, trouxe o delegado da vara juvenil, enfim, junto com ele, e foi para Yeshiva. Então, lá estava o pai do rapaz, o delegado da vara jovens, enfim, e o Rosh Yeshiva e o garoto sentados na mesma sala. E o pai dizendo que meu garoto fugiu de casa sem permissão, e que veio para... Estou fazendo lavagem cerebral com meu filho, o que vai ser? E o delegado estava lá ouvindo. Aí o delegado ouve, pede para o rabino da Yeshiva para ele se manifestar. Ele disse, olha, eu não mandei ninguém fugir de casa, nós estamos aqui ensinando o judaísmo para os garotos. Pergunta para o garoto por que ele quer fugir de casa. Aí o garoto falou, eu quero estudar a Torá, eu quero cumprir judaísmo, eu quero fazer o que a gente está aprendendo aqui. Lá em casa não estão deixando fazer o que eu estou aprendendo aqui. O delegado ouviu ambos os lados. O delegado disse o seguinte, vejam bem, meu trabalho com jovens, é tirar os jovens do tráfico de drogas, tirar os jovens do crime, tirar os jovens de ambientes que realmente prejudicam aos jovens. Mas um jovem que fugiu para um lugar tão bom como esse, tão lindo, com pessoas tão boas e tão sábias como o rabino que está aqui na minha frente, eu vou tirar o jovem daqui? Muito pelo contrário, eu acho que aqui é o melhor lugar para os jovens ficarem. Não preciso dizer como é que acabou a história. Na minha turma, se formaram entre os vários rapazes que estavam na Yeshiva. Se você olhar hoje a lista de todos os Beit Chabad do Brasil, 90% dos rabinos do Beit Chabad do Brasil, dos vários lugares do Brasil inteiro, de Belém, de Recife, do Sul, enfim, de vários lugares, a maioria dos rabinos de lá são formandos da minha turma. Em outras palavras, estiveram naquela época na Yeshiva. Ou seja, se você tem um jovem que está querendo cumprir mais Torá e Mitzvot, se você não quer que ele fique mais religioso,
Então, diga para ele, continua, estuda e faz bastante. Aí, com certeza, bom, enfim, cada um já entendeu o que eu quis dizer, porque realmente os jovens têm uma força muito grande e eles vão a fundo quando eles têm um ideal. Deixa eu só rapidamente aproveitar o ensejo e explicar como é que eu fui parar no Rio. Depois fui estudar numa yeshiva, porque meus pais achavam que eu estava ficando Lubavitch demais. Eu vou explicar. A yeshiva de Petrópolis, obviamente, é uma yeshiva de Lubavitch. Então, eu estava seguindo os costumes de Lubavitch, as orientações do Rebbe. Meus pais acharam que talvez uma outra yeshiva, talvez um lugar onde não estudam tanta Hassidut, tanta coisas tão profundas, um lugar mais neutro. E, por vários motivos, naquela época, havia outros pais que também decidiram mandar os filhos para o exterior. E aí, então, os pais mandaram os filhos para uma yeshiva em Baltimore, nos Estados Unidos. Uma yeshiva que não só não era Lubavitch, mas sua orientação era, eu diria, contrária aos ensinamentos ou contrária às ideias. Enfim, não eram muito favoráveis à ideia do Chabad. Eu não tinha muita opção. Meus pais compraram a passagem, fizeram um passaporte, me despacharam para lá. Eu falei com o Rav Binyamin da Yeshiva e ele me disse: vai com brachá, te abençoo, só não esquece do Rebbe. Só lhe peço isso. Muito bem. Fui para Baltimore, fiquei lá durante alguns meses, não sabia uma palavra de inglês, enfim, depois a gente aprende. E aí, a primeira oportunidade que eu pude ir para viajar para Nova York, Baruch Hashem, eu tive a oportunidade de ter uma yechidut, de ter uma audiência particular com o Rebbe. Nessa audiência, eu escrevi uma longa carta, onde eu explicava que eu estava numa yeshiva contra a minha vontade, não era exatamente o lugar que eu queria estar. Eu queria estar numa yeshiva do Chabad, Lubavitch, onde eu pudesse estudar aquilo que eu gostava de estudar. Enfim, e eu dei uma série de opções, eu gostaria de ir para essa yeshiva, para outra yeshiva, enfim. Rebbe, me dá uma brachá, me dá uma orientação, o que eu devo fazer. Eu me lembro que na ocasião eu comecei a falar, eu entreguei o papel para o Rebbe pegou a folha de papel, pegou uma caneta, fez basicamente esse movimento. Nessa velocidade, ele acabou de ler a carta, ele riscou no papel alguma coisa, e nesse meio tempo ele não estava olhando para mim, estava olhando para a carta. No momento em que o Rebbe olhou para mim, eu não vi mais nada. Eu só ouvi o Rebbe, eu só via uma luz branca, amorfa, na minha frente, não conseguia enxergar absolutamente nada. Eu não sei como explicar isso, eu só sei que eu estava ouvindo o Rebbe dando uma série de brachot, falando claramente que você vai ter brachá, isso, aquilo, enfim. E ele termina com a frase Begam be Baltimore efshar lios Chassid yirei shamayim belamda. Também, nessa yeshiva de Baltimore, pode-se ser um Hassid, uma pessoa yirei shamayim, que teme a Deus, e lamda, uma pessoa que estuda a Torá. E assim eu fiquei condenado a estudar mais alguns anos na yeshiva de Baltimore. Fiquei lá por aproximadamente 4 anos. Enfim, depois, por vários motivos, eu voltei para São Paulo. Em São Paulo, eu ajudei, trabalhei, ensinei em várias instituições e depois consegui uma bolsa para estudar, finalmente estudar na Yeshiva de Chabad em Nova York. Fiquei lá mais alguns anos. Depois voltei a São Paulo e em 1992 eu escrevi uma carta para o Rebbe na qual eu pedi uma brachá. Se me ofereceram a possibilidade de ser um shaliach, de ser um emissário do Rebbe no Rio de Janeiro, e obviamente precisa se dar autorização do Rebbe. Escrevi para o Rebbe,
em Chai Elul, no dia 18 de Elul. No dia 25 de Elul, a gente recebeu um fax, onde o Rebbe deu brachá para o casal. Eu já estava casado com minha esposa, Simcha. E aí, então, com a brachá do Rebbe, nós fomos para o Rio de Janeiro, e desde 92 nós estamos no Rio de Janeiro. Baruch Hashem, desde lá para cá, houveram várias coisas que aconteceram, entre elas, através de várias orientações do Rebbe, a gente se engajou, entre outras coisas, nas traduções de uma série de coisas em português, Sidur, Hayom Yom, enfim, uma série de livros, Mamarim, e Baruch Hashem, esse é o trabalho, basicamente, que a gente tem hoje em dia. Para quem leu o Vishnantam, também nós temos várias traduções que estão lá no folheto Vishnantam semanal.